Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje vamos fazer a manutenção do frigorífico, isto porque as autocaravanas não ardem por milagre e os frigoríficos não perdem rendimento só porque sim. Porque se perdem rendimento é porque os injetores, ou seja, o bico da autocaravana, está completamente sujo ou então oxidado. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos retirar esta blindagem, ok? Eu já a desapertei naquele parafuso ali embaixo. Vamos simplesmente retirar a blindagem e vamos expor aqui o bico, o injetor do frigorífico Dometic. Ela está um bocado suja, como nós viemos de viagem, isto já acumulou aqui alguns detritos aqui em cima e então vamos proceder então aqui à reparação do frigorífico. Um pormenor, esvaziem o gás, certifiquem-se que o gás está completamente vazio, fora do redutor, e vão às torneiras onde tem o gás do fogão e abram-nas para garantir que não há gás nenhum, inclusive do frigorífico também. Portanto, após isso, vocês vão pegar em duas chaves, ok? E vão fazer ao contrário do aperto, enquanto esta firma apenas o corpo do injetor. Ok, já está. Ok, agora se isto aperta agora a mão, já está aqui a desapertar a mão. Já saiu. Estão a ver? Super fácil de retirar. Agora vamos ter que desapertar. Estão a ver esta fuligem? Isto é sujidade que depois cai dentro do bico e o vosso frigorífico vai depois funcionar mal. Portanto, vamos agora procurar remover a peça central, este parafuso, em que vai simplesmente retirar o burner e o dispositivo de isqueiro, que é o que faz trabalhar o vosso frigorífico. Vamos aproveitar também para limpar todas estas peças que já ganharam ferrugem durante o tempo da outra manutenção que foi no ano passado. Estão a ver aqui o corpo do injetor. O injetor está aqui dentro. Isto vocês têm que ter muito cuidado a retirar isto. Nem podem nem ter agulhas, nem escariar este buraco, porque este buraco, se vocês mexerem nisto, vão alargá-lo e vão estragar a peça. Portanto, vamos procurar limpar esta peça. Ok, agora vamos procurar meter aqui uma base por baixo, para que não fique rijo e não estrague aqui a mesa, e vamos ver então a quantidade de sujidade que este injetor tem apenas com um ano de utilização. Olhem para isto. Olhem para isto, estão a ver? Isto apenas com um ano de uso. Olhem a quantidade de sujidade que está aqui dentro. E eu nem sequer o tirei ainda. Esta fuligem faz com que o vosso queimador esteja a funcionar com deficiência. Vamos ver se consigo tirar isto de forma a não estragar o bico. Já está. Estão a ver? Esta pecinha pequenina. Isto é nada mais, nada menos que o bico do vosso injetor. Ok, agora vamos procurar embeber isto em álcool. E colocar um bocado de limpa-travões. E vamos deixar estar a peça aqui um bocado embebida neste líquido. Quanto a esta parte aqui,
vamos inspecionar a peça e vamos também colocar aqui o limpa-travões aqui para dentro, de forma a que o burner fique completamente limpo. Esta fuligem que eu falo convém ser toda limpa, de forma a que o queimador tenha o máximo de rendimento quando o frigorífico está ligado. Isso posso-vos dizer, que às vezes vocês perguntam porque é que ele não está a funcionar, porque é que a temperatura não está a atingir os mínimos, e eu respondo-vos que a maior parte das vezes, se não todas as vezes, é derivado a esta peça aqui. Ok, vamos então soprar isto com ar comprimido agora. Ok, está aqui a peça e vamos então inspecionar bem. Vamos ver? Completamente limpa. Peça tratada, vamos agora à outra. Aqui está ela. Esta aqui, aconselho a vocês soprarem com a boca, porque a peça é mesmo muito pequena e não vamos querer danificá-la. Isto é em alumínio, é muito frágil. Ela parece-me estar em ótimas condições. Claro que depois desta limpeza ainda ficou melhor, mas não vamos fazer mais nada. Esta peça é mesmo muito delicada. Estão a ver? Está a sair sujo. Isto é carvão que é depositado na peça. Aqui não sei se dá para ver, mas está a sair coisas. Isto também evita que a peça oxide. Este procedimento que eu estou a fazer faz com que a longevidade das peças seja maior. Ok, da última vez que eu a limpei ficou aqui um bocadinho de guardanapo. É que era uma coisa minúscula. E para certificar que isso não torna a acontecer, vocês pegam no vosso telefone e ampliam ao máximo. Estão a ver como é que está aqui o buraco? Aviso, não devem de maneira nenhuma colocar nem um palito, nem uma agulha, nada. Não devem colocar nada, porque a partir do momento que vocês fazem isso, vocês vão abrir o buraco e o rendimento disto vai ser igual a zero. Estão a ver como é que está? E ele tinha um bocadinho de papel, parecia um fio de cabelo. Portanto, quando vocês acabarem de limpar com o papel, verifiquem se o buraco está exatamente aberto. Usem o telefone na ampliação máxima e no modo macro para conseguirem detectar se de facto está ou não o bico do injetor desimpedido. Agora, para colocá-lo, vamos atirá-lo cá para dentro a ver se, por sorte, ele cai direitinho. Ok, não costuma cair à primeira, mas por acaso já está, caiu à primeira. Se não caísse, vocês pegavam neste palito e tentavam só acertar, ok? Mas ele está, ficou em condições. O importante agora é não deitá-lo, para ele não sair do sítio. Vamos só lhe dar um toquezinho com o palito, só de forma a encostá-lo, para que ele não saia do sítio. Porque se sair do sítio enquanto vocês estão a apertá-lo, podem correr o risco de depois de ele entrar acabalado. E se entrar acabalado, vão danificar o injetor. Portanto, estão a ver que o trabalho é fácil de fazer.
feito de forma muito fácil e rápida. Já está cá dentro, vamos lá metê-lo no sítio. Ok, vamos procurá-lo então meter ao sítio. Vamos lá ver novamente as chaves. Vamos pôr aqui um bocado de chain cleaner. Podem usar também outro produto como o WD-40. Neste caso é só para nós encostarmos o bico. Deixem-me só ver novamente. Ok. Vamos então encostar o bico. E vamos começar a apertá-lo. Ok, parece-me bem. Antes vamos ter que colocar ok. Para dar o fogo novamente, que é para dar o isqueiro, um ligeiro encosto apenas. Deixem-me só acertá-lo, que eu acho que não ficou certo. Agora sim, agora está certo. Pronto. E vamos afiná-lo consoante o queimador. Ok, então aqui está. E eu aqui já tinha feito, eu já tinha batido aqui para libertar cinzas que pudesse ter aqui dentro, mas vamos bater novamente. Aposto com vocês que vai aqui mais sujidade. Ok, deixa-me lá ver agora se já está. Agora parece-me bem. Vamos metê-lo ao sítio. O procedimento é o mesmo. Vamos meter aqui a chave a segurar o queimador e vamos apertar. Ok, parece-me bem. Vou só apenas um ligeiro encosto. Vamos colocar o parafusinho que tiramos do cachimbo. Desapertá-lo. Certifiquem-se que este parafuso fica bem colocado, que não vamos querer que isto saia do sítio e ande para o lado até atingir aqui a malha ou componentes que possam incendiar a autocaravana. Vamos ligar o dispositivo para fazer atuar o isqueiro. Ok, e vamos ver na prática como é que ele se comporta. Vamos ver agora a cor da chama. Vamos apontar aqui a câmera
Vamos apontar aqui para vocês verem a chama, para verem a cor dela, e a chama tem que sair completamente azulinha. Estão a ver? Vamos ligar novamente para vocês verem. Viram a rapidez? Ligou? É assim, a chama tem que dar com esta intensidade. Super azul. Portanto, temos aqui uma chama completamente azul, uma chama forte, o que vai traduzir em que o frigorífico vai funcionar em plenitude, ou seja, vai ter uma boa refrigeração, vai cair para a parte do frio para o que vocês pretendem, que é ter a água gelada ou as cervejas geladas, se for na questão, portanto, do congelador, e no frigorífico para guardar os alimentos, como os perecíveis, as carnes, fiambres, queijos e tudo, aquilo vai funcionar praticamente como um frigorífico de casa, ou seja, isto é um frigorífico de absorção, mas ele vai funcionar muito bem, vai funcionar exatamente igual ao frigorífico de casa se estiver com a manutenção correta. Portanto, esta é a manutenção que vocês têm que fazer na vossa autocaravana, todos os anos, ou sempre que necessário, sempre que o frigorífico tiver muitas horas de utilização. Devem também ver os componentes se apresentam sinais de ferrugem, na parte da serpentina, devem ver se tem algum ponto de fuga, se notam gás a sair, cheiro, portanto, tudo isso deve ser inspecionado, porque, meus amigos, com o gás não se brinca, e já houve situações e cenários de autocaravanas que arderam por causa de deficiências, de falta de revisões ou por inspeções mal feitas. Portanto, eu sou o que as faço, aconselho vocês a fazerem as vossas também, porque isto é muito fácil de fazer e vocês conseguem fazer sempre que quiserem. E não precisam estar à espera que ninguém vos diga, vai fazer. Portanto, este vídeo espero que tenha sido elucidativo, porque é isso que nós fazemos. Nós tentamos mostrar como se faz de forma fácil e sem gastar muito dinheiro, de forma a que as coisas, portanto, devolvam novamente o bom funcionamento dos vossos frigoríficos, que é isso que interessa. Como eu indiquei, o parafuso que segura o cachimbo já está todo calcinado, não é? E apresenta sinais de ferrugem. E eu arranjei aqui um, estão a ver? Pequenino também, de forma a que substitua esse mesmo parafuso. Vamos pô-lo, porque é como eu digo, vocês devem procurar inspecionar as peças de forma, mas está um bocado quente, mas também não é por isso, vamos deixar de fazer a instalação. Portanto, aí está ele, é mesmo isso. Estão a ver? Ele assim fica fixo. Ok, agora malta, vamos lá meter a tampa, que é esta aqui, a blindagem, que é a blindagem de proteção. Como eu digo, tornar a verificar tudo. Vamos meter a blindagem novamente, que basicamente é só colocá-la aqui. Ok, o parafuso está ali. E vamos apertar o parafuso que está aqui. Aí está. De seguida, colocam a grelha. Verificar novamente. Opa, eu gosto mesmo de verificar sempre mais que uma vez, porque quando estamos a lidar com gás, nós vamos querer que as coisas estejam 100% operacionais.
Ela depois tem aqui dois, vamos usar aqui um garfo, estão a ver? Isto até na viagem vocês conseguem abrir isto, pegam num garfo e, ou numa moeda, e abrem facilmente isto sem danificar estas tampinhas. E é isso, malta. Conclusão. Esta inspeção foi rápida, foi uma inspeção relativamente fácil de se fazer. Claro que depois podem fazer também a limpeza da chaminé superior, nós já fizemos isso no ano passado. Isso basicamente é desapertar a grelha de cima e tirar só a pequena serpentina que tem dentro, bater lá dentro, passar uma escova e a fuligem vai cair toda à beira onde tem o cachimbo. Recomendo tirar o cachimbo, porque senão, se vocês fizerem esse serviço depois a posterior, o que vai acontecer é que vão sujar o cachimbo depois de o ter limpo. Portanto, não façam isso, tiram o cachimbo, depois tiram a grelha da parte de cima, metem um escovilhão, ok? E tiram a serpentina, metem um escovilhão e passam várias vezes o escovilhão até sair a fuligem toda. Porque isto de facto, o queimador, que é isto que se chama um queimador a gás, faz com que crie fuligem. E essa fuligem depois fica acumulada na parede do tubo, que é o tubo do exaustor. Porque vocês virem aqui, no caso deste frigorífico, isto é um duplo, tem o congelador à parte, é mais alto. A maior parte das autocaravanas tem os respiros mais baixos. Depois há estas versões em que tem o respiro, um aqui em baixo e depois outro aqui em cima, ok? Pronto, e é aqui que vocês têm que fazer isso. O frigorífico tem aqui um tubo, que é o chamado a chaminé, e na chaminé tem uma serpentina, tiram a serpentina fora, metem um escovilhão, a cinza, o tubo está aqui, ok? A cinza vai cair aqui, todos os detritos, toda a oxidação, vocês limpam, aspiram. Eu por acaso cometi aqui um erro e vou ter que abrir novamente a tampa, porque eu vou ter que aspirar, porque eu estive a bater e caiu cinza aqui e eu não vou querer contaminar novamente aqui esta parte que estive a limpar, portanto vou tornar a abrir aqui. Quem é que está aqui? É meu cão. Olá, Daco, obrigado por estragares a filmagem. Este gajo. E agora não sais. Portanto, usam o escovilhão e retiram todos os detritos. Porquê? Porque é que vocês têm que mesmo pensar em fazer isto? Para evitar males maiores. Nós já soubemos de alguns casos que as autocaravanas, quando ardem, podem arder por alguns fatores. Ou boilers, que nós também vamos publicar aqui um vídeo de como fazer manutenção ao boiler, que é a parte, o chamado aquecimento das águas, da casa de banho e da cozinha, das águas quentes. E também devem fazer manutenção do frigorífico, porque evita-se mesmo riscos e males maiores, porque há autocaravanas que já arderam, e nós já soubemos de casos que aconteceram, em que arderam e quando se veio a verificar, quase certeza que foi da falta da manutenção do frigorífico, ou então ligações elétricas mal feitas dentro da própria autocaravana. Portanto, isto é tudo em madeira, como vocês devem ver. Se um carro arde, então se isto começa a tomar fogo atrás, como tem madeira, se esqueçam, isto vai tudo à vida, não há salvação, não há forma de vocês salvarem isto, é muito difícil. Portanto, para vocês preservarem este bem, devem sim de fazer as inspeções anuais ou de 6 em 6 meses, como vocês queiram chamar, mas no mínimo anualmente devem verificar o estado das mangueiras de gás, o estado, porque aquilo tem data também nas mangueiras. Vocês, se repararem na mangueira do gás, vocês têm lá uma data, e quando essas datas já passaram, se a mangueira se rasgar, vocês podem ter uma fuga imensa de gás, vocês não dão conta, pode haver uma explosão. Portanto, não vamos querer isso. Portanto, estejam também atentos à validade, à data de validade das mangueiras das vossas botijas. Sim, porque a maior parte do pessoal descura isso, pensa que aquelas mangueiras são perenes, não é? Que duram para sempre. Não duram, meus caros. Até as de casa devem ser mudadas, e posso-vos dizer, aposto com vocês, digam aqui nos comentários se eu estou certo ou errado, a maior parte das pessoas não faz isso, não muda, ok? Em casa não muda, pensa que aquilo dura para sempre. Portanto, obrigado por terem assistido ao vídeo. Já sabem, deixem o vosso comentário, digam o que é que vocês acharam, e não se esqueçam de partilhar e de ativar aqui o sininho das notificações e de acompanhar nos próximos vídeos.
Obrigado pessoal por estarem desse lado. Até à próxima.